Se gostavas de saber como é que é o dia a dia do hacker mais valioso do mundo, que é português, e teres um bocado da sua experiência, então fica aí que é isso que vamos falar no episódio de hoje. André, desde já, muito obrigado pelo teu tempinho e por teres disponibilizado a vir aqui ao nosso podcast. Um grande agradecimento mesmo da minha parte para todas as pessoas que estão a ouvir. De certeza que vai ser super interessante e super enriquecedor. E a primeira pergunta que eu gosto de começar este podcast é: como é que tu vieste parar a área de cyber? Ui, bem. Olá, Tiago. Olha, obrigado pelo convite. Fico muito contente que tínhamos arranjado um slot para fazermos isto. Não estava muito fácil. Pá, como é que eu vim ter a área de segurança? Pá, andava na escola quando tinha, sei lá, na altura devia ter para aí uns 10 ou 11 anos e comecei a aprender a programar sozinho. Na altura nem havia nada de programação para os miúdos, nem nada. E então, eu até tinha uma neta em casa bastante lenta pronto, e bastante limitada em termos de tráfego na altura. E então até fui para o clube de jornalismo da escola para ter acesso mais tempo aos computadores, basicamente. Depois transferi ferramentas como Visual Basic, etc. Metia numa pena e depois finalmente consegui instalar em casa, por exemplo. Comecei a programar. Depois disso, comecei a sentir alguma curiosidade de como é que poderia tentar controlar, por exemplo, outros computadores da sala. Aquelas partidas, não é? Pronto, Yeah. que muitos passamos por lá. E, e comecei a brincar com essas coisas pronto, e deu para pregar assim muitas partidas e essa curiosidade nunca deixou de existir. Ou seja, na altura, o antecessor do Kali era o Backtrack e na altura, pronto, eu acabei por instalar depois, passado 3 ou 4 anos dessa altura, comecei a brincar um bocadinho com Linux, não sabia nada de Linux. Instalei o Backtrack Linux e pronto, e comecei a utilizar coisas como Metasploit, fazer scans, pronto, coisas desse género, sem saber até muito bem o que é que eu podia fazer scan ou o que é que eu não podia fazer. Depois vamos ganhando essa consciência, né? Mas basicamente foi assim, foi uma curiosidade sempre que eu tive em paralelo, muito autodidata, de tentar perceber como é que as coisas, ou seja, tentar no fundo redefinir aqui um bocado o impossível, ou seja, não devia ser possível nós conseguimos entrar num determinado sistema e eu questionava-me como é que isso poderia ser possível, obviamente, para não para prejudicar alguém, não é? Ou para destruir esse sistema, ou fazer o que quer que seja de malicioso, mas para provar a mim próprio que isso era possível, não é? No fundo. E depois disso nunca mais parou, no fundo. E hoje estou aqui, depois estudei informática, engenharia informática em Coimbra, depois rumei ao Porto, para o Porto, para o mestrado em segurança informática na FECUP, onde atualmente dou aulas, e basicamente foi isso. Pronto. Uh, Foi sempre, ou seja, não foi ninguém que me disse, olha, vai por aqui, não. Eu sempre tive essa curiosidade e pronto, e sempre a tentei desenvolver em paralelo. Yeah, eu acho que isso é um ponto comum de muita gente, que é, se calhar as pessoas mais recentes na área podem não ter essa consciência, mas antigamente pouco conteúdo havia disponível na internet, principalmente em português não havia praticamente nada, e nós tínhamos que andar a desbravar completamente sozinhos, a ver o que é que aquilo funcionava, o que é que aquilo era e o que não era. Era literalmente todos os tempos. Acho que se provavelmente naquela altura existisse Hackdabox ou TryXimis como existem hoje em dia, se calhar a nossa curva de aprendizagem tinha sido muito mais rápida, porque Sim, já tenho ali muito mais conteúdo e já segmentado do que andarmos completamente perdidos e a buscar um caco a cada lado e a tentar juntar para fazer uma peça completa. Mas também foi isso que fomentou a nossa curiosidade de querer saber mais e acho que tentar descobrir o que não era descobrível na altura. Tentar. Acho que todos passámos um bocado por isso e isso é super interessante. E muitas pessoas devem passar por isso na altura, principalmente agora. Só que a malta, hoje em dia, utiliza esses conhecimentos para andar a fazer algo não muito positivo, com os scams e etc. Mas naquela altura uma pessoa fazia mesmo só por curiosidade, nem era mesmo para fazer mal, era só mesmo pela curiosidade. E a próxima questão, e também ligando a esta vertente, tu depois de acabares o teu mestrado, tu que ramo ou que área profissional é que seguiste? Foste trabalhar logo para a parte da Offensive Security? Como é que isso tudo se desenvolveu? olha, e pegando naquilo que estavas a falar antes de responder, pá, assim, na altura havia.
não havia canais do YouTube não, com cenas de hacking, não havia imensas coisas que há hoje em dia, nem fiz no Twitter para a malta tipo, aprender coisas e tudo mais, nem hack the box. Pá, eu dei por mim mesmo em eco-fóruns e coisas desse género, em que aquilo está lá a malta tudo um bocado ao molho, não é? A malta que Yeah. está um bocado do lado ético e do lado malicioso. Mas pronto, dava para aprender muitas coisas e dava para também perceber um bocadinho como é que também a malta fazia os criptos, pós-malwares e coisas assim. Também explorei coisas dessas na altura. Não para infectar ninguém, obviamente, mas para perceber como é que isso funcionava. Então, respondendo à tua questão, uh, eu decidi muito rapidamente, se calhar muito, muito cedo, que a minha área dentro da segurança era a Red Team, era a segurança ofensiva. Um, Precisamente porque, não só por causa das partidas, mas tudo aquilo que eu explorava, tinha uma grande paixão para entrar em sistemas. Nunca gostei de cenas de social engineering, nem de phishing, nem de tentar esse tipo de ataques mais a pessoas, não é? Ou seja, sempre foi muito de tentar controlar a máquina, não é? No fundo, tentar descobrir vulnerabilidades, depois mais tarde, etc. E então, eu durante a faculdade, no mestrado, acabei por conseguir ter uma bolsa, em que comecei a fazer alguma investigação. E isso, digamos, foi uma primeira experiência profissional que eu tive, mas obviamente estava a fazer o mestrado ao mesmo tempo e a bolsa era pela faculdade. E depois eu acabei por não ir trabalhar para nenhuma empresa. Eu comecei logo ou seja, eu terminei o mestrado em 2017 e nos anos a seguir eu só estive a fazer, ou melhor, ia fazer mais coisas, mas como dar aulas, por exemplo, mas um, na FCUP, no mestrado, mas comecei a fazer bug bounties, ou seja, porque eu na altura, até foi em 2018, eu tinha acabado até de defender a tese há uns meses, que foi no final de 2017, penso eu, e qualifiquei-me para live hacking events da HackerOne, ou seja, havia CTFs e Capture the Flag individuais, e as pessoas que ficassem no top 3 passavam e iam ao live hacking event, mas eu não tinha experiência nenhuma de bug bounties na altura. Mas qualifiquei-me e consegui depois até vencer um outro segundo evento para o qual eu me qualifiquei depois em 2018 e comecei, a minha principal fonte de rendimento a partir dessa altura começaram a ser as bug bounties, ou seja, principalmente em live hacking events, depois com a HackerOne, porque depois quando ganhamos o título, depois recebemos bastantes convites para ir a outras competições deles. E isso acabou por ser a principal fonte de rendimento. Depois, inicialmente, nem sabia muito bem como é que havia de declarar dinheiro que vinha lá de fora. Depois acabei por perceber, isso nem é muito claro, por causa da dupla tributação e coisas desse género. Depois acabei por abrir uma empresa para faturar essas bounties com um salário, que é uma coisa que muita gente faz. Está a prestar um serviço para fora e acaba por abrir uma empresa, acaba por ser mais vantajoso. Dá trabalhos, dá mais trabalho do ponto de vista contabilístico e tudo mais, mas fica tudo direitinho. E depois, sempre tive também em paralelo um gosto muito grande por criar projetos de empresas e coisas desse género, e surgiu a ideia de criar um primeiro projeto cá em Portugal, que foi a Pentac, que era uma empresa de serviços de pentesting, principalmente, e que depois acabou por nascer a ETIAC, ou seja, eu respondendo à tua pergunta, sim, trabalhei na Bolsa, trabalhei depois para a faculdade, trabalhei por conta própria nas bug bounties, e depois acabei por querer ir um pouco mais além e criar depois mais tarde a ETIAC, que é o meu principal foco hoje em dia, basicamente. Isso vamos falar mais à frente porque envolve um tema interessante para aqui, que é a questão da AI. Mas voltando àquilo que tu disseste, qual é que foi a maior dificuldade que tu sentias quando estiveste no mundo do teu core principal financeiro, era a questão dos bug bounties? Tu sentias que era difícil ganhar dinheiro? Havia tipo problemas de timings, por exemplo, conseguias encontrar muitas vulnerabilidades no mês e no outro mês se calhar não encontravas nada e sentias essa insegurança em termos financeiros? Como é que tudo isso aconteceu na tua vida? Como é que conseguiste lidar com, com todas essas etapas? Olha, é interessante perguntares isso, porque é assim, inicialmente foi, foi bastante complicado, ou seja, conseguir chegar e conseguir ganhar o calo de conseguir encontrar vulnerabilidades em empresas super maturas do ponto de vista de segurança. Ou seja, e só para rebobinar aqui um bocadinho, eu quando qualifiquei para a primeira competição que foi em Las Vegas, eu fiquei em primeiro no Mobile CTF a nível mundial,
qualifiquei-me, fui lá e não descobri vulnerabilidade nenhuma. Pá, a malta lá a ganhar 10 mil dólares, 20, 30 e eu zero. Pá, mas ganhei uma viagem a Las Vegas e conheci malta muito porreira. Tipo Franz Rosen, pá, malta mesmo boa. E que eu sempre admirei e continuo a admirar. E depois qualifiquei-me para o segundo e eu disse: pronto, não, tipo, se eu me qualifico numa terceira vez, eles já sabem que eu vou lá, não vou descobrir bug nenhum e então não me vão convidar mais. E eu assim, bem, esta é a minha última oportunidade, e então coloquei-me o desafio de pá, vou fazer hacking, vou escolher um bug bounty program dos mais difíceis de todos, mas também pago bastante. Na altura era o Shopify, que já pagava até 25 mil dólares por uma crítica, por uma vulnerabilidade crítica. Opá, e atirei-me e tive um mês inteiro, todos os dias, sempre a bater, sempre a tentar descobrir alguma coisa. E a ler write-ups, pá, imensas coisas. Porque eu sabia muito CTFs, porque estive à frente da XSTF, cá do Porto. Sabia bastante disso, sabia como explorar vulnerabilidades, mas encontrá-las é uma cena completamente diferente. Pá, e então eu pus-me um mês a bater naquilo, até que começou a sair o primeiro bug, e depois finalmente fui ao Live Hacking Event. O target era um bocadinho menos maturo que o Shopify, pá, e acabou por correr bastante melhor por todas as metodologias que eu aprendi nesse mês, ou até foram para aí 2 meses, que eu estive a bater com a cabeça na parede, muito persistente. Acabou por ajudar. Depois disso, não senti dificuldades em encontrar vulnerabilidades. Hoje em dia até eu pego, e mesmo que esteja alguns meses sem fazer blow bounties, que às vezes acontece, pá, pego e rapidamente volto a conseguir andar de bicicleta e chego a um target grande e descubro uma vulnerabilidade crítica. Portanto, desse ponto de vista não tive dificuldades, porque tenho mantido sempre atualizado em relação às últimas ferramentas, últimas técnicas, e o facto de ir aos live hacking events também ajudou, porque há sempre um show and tell no fim, em que os top hackers mostram as suas vulnerabilidades aos outros hackers que foram ao live hacking event, pá, e aprende-se imensas coisas, que é do género. Estiveste ali a bater 2 semanas, ou 3, às vezes, há live hacking events são 3 semanas e várias empresas como targets, e depois, aquilo que tu encontraste, muito bem, aquilo que não encontraste, vais ver o que é que os outros encontraram, e o facto de ter estado nesse processo em conjunto ao mesmo tempo que eles, pá, aprendes imenso mesmo, e isso ajudou-me bastante. Ou seja, acho que até acabou por facilitar aqui um bocadinho essa questão. Depois, em relação à segurança e insegurança que estavas a perguntar, epá, o que é que eu posso dizer? O facto da malta que faz bug bounties como principal fonte de rendimento, ter uma empresa ajuda bastante. Porquê? Porque tu tens um salário fixo e vais injetando lá capital, no fundo. Ou seja, vais recebendo as bounties, vais injetando lá capital e depois podes ir alterando o teu salário. Ou seja, essa segurança de ter um salário fixo ao final do mês acaba por criar aqui um bocadinho a ilusão, estás a ver, de que está estável, de alguma maneira, percebes? Enquanto que há muita malta por aí que ou por desconhecimento, ou falta de literacia financeira, etc., acaba por não o fazer, ou porque não se justifica e faturam ainda pouco, por exemplo, acabam por faturar a nível pessoal e depois essa gestão acaba por ser muito mais complexa. Portanto, mas isto depende sempre do volume, ou seja, se alguém tiver a começar nas bounties, eu recomendo que emitam um recibo verde inicialmente, ou que façam um ato isolado, etc., e isso acaba por emitir lá para fora, não é? Seja uma Ether One ou o que é que seja, e depois, quando o volume se justificar, pagar uma contabilidade, etc., a criar uma empresa e ter um salário fixo ajuda mesmo bastante. Portanto, eu acabei por nunca sentir muito essa insegurança, mas posso dizer que já tive momentos em que a coisa não, ou seja, o capital depois vai diminuindo se deixas de fazer bounties e tens de voltar a fazer bounties. Mas não podes estar a contar que vais receber aquela bounty passado uma semana ou duas. Eu às vezes pude contar com isso, aliás, bastantes vezes, quando foi dos eventos live hacking, ou seja, porque nos eventos live hacking há uma garantia, ou seja, a malta que é muito boa e é convidada para ir lá, já sabe que vai estar ali aquelas 2 ou 3 semanas e depois há um dia em que pagam grande parte das coisas, por causa do leaderboard e tudo mais. Mas já houve bounties bastante grandes, mais do que o evento, que só me pagaram para aí um mês a seguir, mesmo nos eventos. Neste caso, porque nem repararam na vulnerabilidade, que era uma cena extremamente crítica. Mas normalmente temos uma maior segurança, a malta consegue chegar ao patamar, no fundo, das backbounties e ser convidado para estes live hackings, acaba por ter uma maior segurança, basicamente. Mas esse por acaso é um ponto interessante, que é como é que
como é que esses live events acontecem? Ou seja, o que é que se passa lá dentro? Como é que eles funcionam? Qual é que é o objetivo em si, pois, para as pessoas que estão a participar? Obviamente, não sei se isso está ligado àqueles títulos que tu ganhaste recentemente do hacker mais valioso do mundo, ou seja, aquilo se calhar inicialmente era a solo, agora acho que era em equipas de 3, se não me engano, o último foi, é sempre a solo? Não, é assim, é sempre a solo, mas a malta às vezes pode criar equipas se lhe apetecer, ou Ok. seja, pode ir no fundo e colaborar equipas de dois ou equipas de três, e é incrível isso porque muitas vezes, e tu provavelmente ao trabalhares com malta também já reparaste nisto, que é nós sozinhos fazemos X, com mais uma ou duas pessoas fazemos, se calhar não é 2x ou 3x, é x elevado a 2 ou a 3, estás a ver? Yeah. E muitas vezes nós estamos bloqueados num determinado momento e vem aqui outra pessoa olhar para o mesmo problema, dá um insight qualquer, desbloqueia Yeah. e a partir daí vai. Mas Exato. continua, continua, desculpa. Já sentiste isto? Já sentiste isto que eu estou a dizer? Já, já. Não em contexto de trabalho, porque trabalho um bocado isolado, mas em contexto, por exemplo, de CTFs, em Ok. torneios, etc. Sente-se muito isso. Ou seja, muitas vezes estás ali a bater no ceguinho, não estás a olhar, estás com o código à frente, mas não consegues identificar a linha vulnerável. E vem outra pessoa, tipo, diz uma cena qualquer, parece que te expande a mente e a partir daí começa a desenrolar. E acho que isso é super Com- interessante. Completamente. É muito parecido com os CTFs. É mesmo muito parecido. Em termos das dinâmicas de equipa e estás a colaborar com alguém. Eu, o último título que ganhei na HackerOne, ganhei no fundo dois, que é do MVH, do Most Valuable Hacker. O primeiro foi individual, que foi em 2018, e depois o outro foi em 2024 com o Ben, da AMSEC, e com o Alex Chapman. Um, Pronto, pá, foi uma colaboração. Mas os eventos funcionam da seguinte maneira: um, a malta é convidada, pode aceitar ir, se tiver disponibilidade para ir, diz que muito bem, quero ir. Tem uma viagem paga e hotel para ir para o destino. E tem tipicamente um target, ou seja, pode ser uma Amazon, pode ser uma Uber, pode ser um Shopify, quer que seja. Já tivemos como target até o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tanto a Air Force como os Marines, também já fizemos. Ou seja, temos um target e depois é um bocadinho parecido às bug bounties do ponto de vista que a utilização da plataforma é muito parecida, ou seja, tens tipo uma policy com regras que tens de seguir, um, quais é que são os principais objetivos, que bónus é que estão fora de scope, que assets é que estão fora de scope para serem testados, que bónus é que existem, às vezes há muito bónus, que é tipo banco mais criativo, ou chain mais complexa, report mais bem escrito, esse tipo de coisas, best collaboration, coisas desse género. E depois, o evento há uma scope call, em que a equipa do target apresenta o scope, apresenta as bounties, a bounty table, apresenta as aplicações que vão ser testadas, e depois há uma duplo window, ou seja, é uma janela de duplicados, em que, tipicamente, imagina, um evento são, sei lá, três semanas total. Há scope call, há janela de duplicados, as pessoas que encontrarem a mesma vulnerabilidade nessa janela de duplicados, tipo 2 semanas em três, que existe essa janela, as bounties futuras vão ser split, ou seja, vão ser divididas por todos os que encontrarem aquela vulnerabilidade em específico. E se submeteres uma vulnerabilidade depois, mas dentro dessa janela, vais ter a bounty na mesma. Só que imagina que uma bounty dá 10k, fica cada pessoa com 5, por exemplo. Okay? Uhum. Se estiveres a colaborar e estiveres submetido em colaboração, imagina, pode ter havido mais alguém a descobrir essa vulnerabilidade e imagina, é 10k a dividir por 2, mas depois no teu grupo ficas com metade se a colaboração for 50-50. Okay? Depois temos tipicamente uma última semana em que às vezes já há mais bónus a serem anunciados, a malta viaja para o destino, está com as equipas da empresa que está a ser testada, e depois há o chamado Live Hacking Day. Pode ser um ou podem ser vários, em que depende se há vários targets ou não. Em que a malta durante o dia está a fazer o mesmo o live hacking, não é? Até aí foi tudo remoto. Está a fazer o live hacking, está a colaborar mais, etc, etc. E depois há bónus para quem submete o melhor bug do dia, do último dia, que é live, em que a malta está toda na mesma sala, que são tipicamente salas grandes para ter muita gente. E depois há uma sessão de encerramento em que depois há prémios para o top,
Depois há vários tipos de prémios, sendo que o prémio mais conceituado é o do Most Valuable Hacker, basicamente. Pronto, há o Exterminator, que é para o bug mais crítico, há o Vigilante, há tipo, vários mini troféus, mas depois temos o Most Valuable Hacker, que é tipo o cinto, tipo a WWE, do wrestling, mas para hackers, basicamente. Neste caso, na Hacker One, na Baccarat acho que é um martelo, também cheguei a ir a dois da Baccarat, mas não ganhei. E a Integrity, já não me lembro qual é que é os prémios da Integrity, ou é o martelo da Integrity, já não sei. Mas, anyway, é uma experiência muito interessante e tipicamente a malta há critérios, por exemplo, a Hacker One tem os critérios públicos e é tanto por reputação da plataforma, como no target em específico. Imagina, o Shopify vai fazer um live hacking event, mas ninguém sabe que vai existir. Mas imagina que tu pegas e vais fazer hacking ao Shopify durante, sei lá, meio ano e vais encontrar lá uma vulnerabilidade ou duas interessantes. Há uma possibilidade grande de eles te convidarem para esse live hacking event, e se tu tiveres uma performance muito boa nesse live hacking event, é provável, ou muito provável, que convidem para o próximo, mesmo que seja até outro target. Estás a ver? Pronto, Ok. e a malta consegue entrar um bocadinho no circuito de live hacking events assim. Tenta-se focar num target que é tipicamente um regular customer da Hacker One ou outros, e depois acaba por ter um convite e fica a bater com a cabeça na parede e não faz mais nada para ter uma excelente performance, e depois consegue entrar neste circuito. Mas também é fácil deixar de ter invites. Já me aconteceu, mesmo com o título, uh, às vezes não ter invites para alguns eventos. Depende. É um algoritmo que eles têm. Tu no início, quando começaste a parte dos bug bounties, e se calhar isto acaba por ser um bocado transversal, tu sentias mais facilidade em encontrar bugs nos programas privados ou nos públicos na altura também já era tranquilo? Olha, eu nunca fui muito de andar em programas privados. Uh, os live hacking events têm programas privados, é certo. Portanto, grande parte das minhas rotas acaba por ser de programas privados, porque são os live hackings. Um, mas, fora disso, é tudo muito programas públicos. Ou seja, é muito ir ao core, ir a targets difíceis, para eu também me poder desafiar. Ou seja, Uhum. agora, claro que para a malta que está a começar, eu diria que ter invite para programas privados é super importante para nós maximizarmos a probabilidade de descobrirmos uma vulnerabilidade que mais ninguém descobriu. Mas para mim e para a malta que já anda nas bug bounties há bastante tempo, nós estamos muito a ir a targets que são mais maduros, ou que nós já conhecemos até, já temos feito muitas coisas lá no passado, um, e tentarmos descobrir aí uma vulnerabilidade que tenha uma bounty bastante alta, por exemplo. Eu na altura lembro de ler no teu blog, na altura descobriste uma vulnerabilidade crítica na Shopify, que Uhum. acho que pagou 25 mil euros na altura. Ah, o que eu queria perguntar era, qual é que foi o teu processo de raciocínio ou metodologia que tu utilizaste para conseguires encontrar a vulnerabilidade dessa criticidade num target como a Shopify? Olha, foi estar atento às funcionalidades, no fundo, ou seja, eu andei a varrer, ou, a tentar imensas coisas no Shopify, ou seja, tentava ir a todas as aplicações que eles tinham, interceptava todos os requests no Burp na altura, agora eu uso o Kaido. E acabei por brincar com muitos requests, tentar mudar imensos parâmetros, tentar perceber ou montar cenários na minha cabeça. Eu uso bastante checklists, ou começo a pôr ideias para umas notas e vou tentando ir marcando como check. E vou montando cenários. Olha, era fixe que o utilizador A conseguisse fazer isto para que um admin não consiga fazer aquilo. E começo a conjecturar esses cenários e fui tentando. E à medida que tu vais percorrendo o target e tentando fazer isto nas várias aplicações, também começas a perceber como é que elas se interligam. E eu, na altura, descobri um marketplace do Shopify onde permite a malta vender as lojas online deles. Ou seja, tu crias uma loja no Shopify, tens uma faturação de X e podes querer vender a tua loja a outra pessoa para que ela fique Uhum. com a tua loja. Mas fique com o teu negócio, mas há uma loja. Não é? Eu tentei vender a minha loja, que era uma loja cheia de payloads. Quem fosse à minha loja, aquilo era só alerts e coisas desse género lá. E fui lá tentar vender a minha loja e acabei por perceber, principalmente porque tinha lá JavaScript até na página principal da loja,
que o JavaScript executava quando aparecia o screenshot a pré-visualizar a minha loja. Pá, e eu fiquei do género, então, mas até do ponto de vista de programação, ou seja, como é que, como é que eles conseguem, ou como é que eles programaram algo que tira um screenshot à minha loja Orem? Ou seja, eles têm um servidor, ou seja, não têm nenhum computador, não estão a gravar o ecrã, não estão a fazer nada disso, e então acabei por perceber, hoje em dia é muito mais óbvio, né? Mas acabei por perceber que já existiam na altura browsers headless, ou seja, que nós conseguimos lançar o Chrome, para a malta que não sabe, lançamos tipo o Chrome ou o Firefox, não se vê, não é? Está a correr no nosso terminal, e podemos tirar screenshots ou fazer outras coisas, não é? E eles faziam isso, ou seja, eles pegavam, quando alguém tentava, quer vender a minha loja, uh, e seguisse esse flow, acabava por aparecer lá um screenshot do teu HTML rendered num browser atual. Pá, e depois a partir daí consegui escalar para a rede interna, com redirects e com mais alguns bypasses, não vale a pena se calhar estar aqui a entrar em muitos detalhes. E depois consegui escalar para o cluster Kubernetes deles, e consegui root em todo o cluster que eles tinham, tanto, ou seja, a culpa foi deles do ponto de vista da SSRF, ou seja, aquilo era um headless browser que não se isolava da rede interna, tu conseguias fazer pedidos para a rede interna e ver outputs, no fundo, não é? Tu fazias um redirect para uma página interna, neste caso foram os metadados, e conseguias dar link de coisas, e a própria Google, sendo o Shopify um dos maiores clientes já na altura da Google, a Google, por causa deste Remote Code Execution, acabou por também criar mitigações adicionais na Google Cloud para não ser tão fácil aceder aos secrets do Kubernetes. Ou seja, tu na altura utilizaste a feature de screenshots para conseguir ver o conteúdo das páginas que andavas a visitar internamente. Ou seja, tu basicamente estavas a pedir ao browser para tirar screenshots às Exatamente. páginas internas. No Ok, fundo era isso, mas o flow era, editavas a tua loja online, tentavas vender, aquilo tirava um screenshot, tinhas de voltar atrás, editar outra vez, publicar, tentavas outra vez, vias outra vez o screenshot, e isto, cada tentativa eram tipo 10 minutos, estás a ver? yeah. Mas pronto, no final tinha screenshots que não eram de alta qualidade, e quando eu consegui a private key do Kubelet, que é portanto, do Kubernetes, eu fazia um OKR para obter os certificados e as chaves, e não batiam certo. Tipo, havia zeros que o OKR diziam que eram Os e Os que eram zeros, coisas desse género, e então eu tive que gerar todas as possibilidades também para os certificados, extrair, para a chave privada tive que extrair o expoente e o N, etc., como nos CTFs de cripto, estás a ver? Yeah. Para ver quando é que batia certo, estás a ver? Porque havia muitas possibilidades, e eu estar a escrever a chave toda à mão para a resolução que o screenshot tinha era muito complicado. Até que eu consegui ter a chave e o certificado certo, e tentei executar um comando e lá consegui listar os pods e ganhar root. Pronto. Se tivesse guardado essa vulnerabilidade, hoje em dia valia $200.000, mas na altura foi $25.000. Ou então já alguém a tinha encontrado, não é? Exato. Às vezes é uma questão de tempo. Mas aqui entra num ponto que nós conseguimos ligar para o seguinte ponto, que é: tu com essa experiência, se tivesses que aconselhar alguém que estivesse a começar na área, que tipo de skills é que tu achas necessário que uma pessoa desenvolva para conseguir começar a ter esse raciocínio lógico para encontrar vulnerabilidades? Olha, é bater com a cabeça. Para além de skills técnicas, mas de skills, de soft skills também. Olha, é o que eu costumo dizer, é bater mesmo muito com a cabeça, sem parar. É tentar, 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 até que, pronto, como os provérbios que existem cá em Portugal, não é? Da água e da pedra, não é? Uhum. Que acaba por furar. E acaba por ser a mesma coisa. Eu diria que é persistência, criatividade. Uma coisa que eu digo muito é get weird. A malta tem que ir mesmo atrás do que é esquisito, mesmo Uhum. tentar conjecturar cenários que não lembram a ninguém, e, e a partir daí começa a descobrir ou a obter informação sobre o target, ou sobre aquele endpoint, ou sobre aquela API call, ou sobre a forma como é que dois sistemas interagem um com o outro. Temos de estar com muito foco, até diria um hiperfoco muitas vezes, durante bastante tempo. Por exemplo, a mim funciona muito bem. Há malta que faz pausas e, por exemplo, ao final de uma hora faz uma pausa, né? Ou meia hora, ou o que quer que seja. Opá, eu não. Eu prefiro estar 2 horas ou 3 a tentar coisas.
e depois paro e depois volto outra vez. Isso funciona muito, para mim pelo menos, cada pessoa é diferente, não é? Mas para mim isso funciona muito, muito bem para nós conseguirmos atingir mesmo um nível de foco mesmo muito grande e conseguirmos ter estas ideias que mais ninguém se lembra. E eu acho que na parte das soft skills é por aí, é persistência, foco e curiosidade em saber mais, tentarmos manter-nos atualizados com técnicas, ouvir podcasts como este, ou Critical Thinking, por exemplo, que é muito bom, o Bug Bounties, não é? E que nos permite ter ideias e olhar para a nossa experiência passada, se ela não existir, temos que a criar, e perceber, pá, eu naquela situação não tentei isto, e vou lá voltar atrás e vou tentar. E acho que é muito por aí. As pessoas que eu tenho um pouco a sensação que tentaram entrar na área e não conseguiram ou não tiveram sucesso, eu acho que é por não terem sido persistentes o suficiente. É o que eu acho. Tu sentes que, por exemplo, o mercado de bug bounties é um bom treino para alguém que queira experimentar coisas e andar a bater com a cabeça? Ou achas que se calhar, por exemplo, os CTFs seriam melhores para começar a ganhar traquejo, entre aspas? Olha, CTFs para começar a ganhar traqueios, sem dúvida. E, e depois tentar passar para cenários reais, basicamente. É aquilo que eu diria. Porque mesmo os CTFs, quando vamos depois aos desafios que já são um bocadinho mais avançados, às vezes aparecem zero days e coisas desse género. Então, às vezes acontece. Quando nós chegamos a um ponto em que somos mesmo muito bons nos CTFs, é um skill completamente diferente. Saber onde procurar as vulnerabilidades em casos reais. Uhum. É completamente diferente. CTF temos ali aquele cenário, temos ali uma aplicação pequena, às vezes temos o código, outras vezes não temos, e sabemos que há ali uma vulnerabilidade ou várias, temos que combinar para obter a flag. Em cenários reais, temos que imaginar que as flags existem, basicamente. Temos que imaginar que as flags existem e temos que saber onde é que devemos de procurar. Por exemplo, temos um target super maturo. Será que vale a pena estar ali a bater no login system? Provavelmente não, mas se nós tivermos uma ideia nova ou uma research nova relativamente a flows de OAuth ou de SSO, opá, vale. Ok. Eu acho que a malta deve começar pelos CTFs e depois ir em paralelo. Por exemplo, eu ainda hoje em dia organizo e jogos de CTFs de vez em quando, porque opá, desenvolve mesmo a capacidade criativa de resolução de problemas, a parte do teamwork também, que eu estava a falar, mas tu consegues trazer muitas coisas dessas para o mundo real e acreditar sempre que há uma forma de explorar uma vulnerabilidade que parece que não é possível de explorar. Depois tens muita malta nas bug bounties que não tem CTF background, ou seja, é malta que nunca jogou CTFs e foi logo para o World Pen Testing e acabou por ir fazer bug bounties, por exemplo. E depois o que acontece é passam-lhes bugs ao lado, ou seja, acham, isto está aqui um filtro que não permite XSS, nem vou tentar dar bypass no filtro. Estás a ver? É tipo, não dá, está fixo. Next, 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 next. E isso também acaba por ser algo lucrativo para quem faz isso. Mas os bugs mais impactantes e que são realmente críticos estão muitas vezes no core e é a malta que tem muito traquejo de CTFs que consegue lá chegar. É aquilo que eu diria. Ok. Isso é interessante. Se tu olhasses para o teu percurso académico e de formação, etc., qual é que achas que seria o caminho mais viável, ou se calhar o caminho mais simples atualmente, para uma pessoa conseguir entrar na área? Ou seja, que achas que caminho em termos académicos, com certificações e tu tendo uma empresa também, percebes como é que o mercado funciona atualmente, para as pessoas que estão a entrar recentemente? Como é que tu achas que que caminho é que a pessoa devia seguir para ter uma forma mais fácil de conseguir dar o full toll na área de segurança ofensiva ou dentro da área de cybersecurity? Achas que devia seguir a parte da faculdade? Achas que ainda tem peso atualmente? Certificações? Qual é a tua visão? Olha, então é assim, eu acho que é uma receita perfeita. Ou seja, certificações nunca fui muito fã, to be honest. Mas isso é a minha opinião. Se calhar porque não tenho nenhuma, basicamente. Nunca fui tirar nenhuma certificação. Fui pelo caminho de tirar um mestrado e meter as mãos na massa e para os CTFs e para os bug bounties e tentar.
Obviamente que eu acho que os mestrados e licenciaturas em cibersegurança dão passos muito interessantes para a malta, e há bons cá em Portugal. Obviamente que tenho que dizer que a casa onde estou é das melhores que há, Yeah. que é a FUP. Portanto, a malta que estiver interessada e que tiverem licenciaturas pode ir ver o mestrado em Segurança Informática da FCU, mas há outros, há lá fora e tudo mais. E eu acho que dá bases muito boas. Licenciaturas em Informática, idem aspas, para a malta perceber como é que se constroem as coisas antes de as ir desconstruir, e eu acho que ainda tem prevalência. Agora, eu também te digo, de forma muito sincera, e acho que isso é óbvio para toda a gente. Com a quantidade de recursos que há hoje em dia, agentes da AI e, e tudo mais, nós conseguimos aprender por nós próprios de uma maneira muito mais. É mais rápido. Nós aprendemos sobre um tema. Depois, que efeitos é que isso tem a nível cognitivo e na forma como nós aprendemos? Se calhar aprendemos as coisas de uma forma diferente, ok? Do que estarmos ali aprendendo de uma forma mais tradicional. Mas eu vejo muito isso como uma ferramenta. Ou seja, eu acho que nesta área, o que tem mais prevalência, independentemente do caminho de serem certificações, de serem licenciaturas ou mestrados, de serem hack the box e aprender de forma autodidata online e usar os chatbots e aprender e ir atrás de coisas e resolver desafios, aquilo que é mesmo mais importante é pôr as mãos na massa, basicamente. É a prática. Se nós não, se nós não tentarmos e aprender muito bem sobre um tópico, seja binary exploitation, seja engenharia reversa, seja web, seja cripto, whatever, se nós não pusermos a mão na massa e que tentarmos fazer coisas para além até do que aquilo que nos indicaram, seja mais uma vez, no curso ou o que seja, se nós por nós próprios não tentarmos ir mais além, então não vamos conseguir marcar a diferença. Se calhar podemos ter um impacto positivo, podemos ser bons a fazer pentesting na mesma, etc. Mas precisamos mesmo muito de pôr as mãos na massa e isso eu acho que é o mais importante, independentemente do caminho. Eu, As eu coisas, vejo. Diz isso? estamos a dizer, o paradigma mudou bastante e não é só nesta área, é em todas. Não? Yeah. Eu aconselho às vezes a malta a olhar para certificações, muitas das vezes nem sequer para as fazer, mas para ter uma linha condutora de estudo. Ou seja, muita gente não sabe o que é que há de estudar, ou que caminho é que há de seguir para estudar determinados temas, e olhar porque é que uma certificação aborda, às vezes pode ser uma linha condutora de estudo, ou seja, sabe que vai ter que pegar naqueles tópicos e depois pode ir buscar outras fontes. Mas olhar, por exemplo, uma pessoa que quer entrar, por exemplo, na área de pentest ou algo do género, olhar se calhar para os tópicos que um CPTS ou um ECP aborda, pode dar indicativo de que caminho é que tem que seguir em termos de estudo e que conhecimentos é que tem que adquirir para estar naquela área. Algumas delas também são bastante caras para quem está a começar e muitas das vezes a Sim, sim. malta não tem dinheiro para isso. Um, mas acho que eu concordo contigo, ou seja, a parte prática é o que vai contar sempre na realidade, porque depois as pessoas vão avaliar o teu trabalho e não o teu conhecimento teórico, o que é que tu sabes, vai avaliar o que é que tu fizeste na prática, portanto, concordo a 100% com a tua visão. E agora tu tocaste num ponto interessante que é a questão dos chatbots e AIs. E aqui, se calhar, podemos ligar àquilo que estavas a falar no início com a questão da ETEC, que é como é que tu vês a introdução da AI no mundo de tecnologia e principalmente no mundo de segurança? Achas que vai dar replace por completo à malta que trabalha cá? Achas que vai reduzir, se calhar, bastante o número de pessoas e apenas vão ficar efetivamente as melhores em determinados departamentos? Ou achas que a AI simplesmente vai ser um auxiliar para o humano conseguir fazer um trabalho mais rápido e mais completo, entre aspas? Olha, a minha resposta honesta é eu não sei. Hum, Se tivesse que prever, o que eu diria é, eu acho que nós estamos numa fase em que o AI basicamente como é que eu ia dizer? Está muito overhyped, não sei, neste Uhum. momento. Ou seja, o facto e tu vês coisas todos os dias, olha, saiu este produto, matou os departamentos de recursos humanos em todo o mundo. Daqueles clickbait posts, não é? Yeah. Ainda hoje vi um desses, que era tipo, saiu o Cloud Code, a Anthropic mandou uma ferramenta qualquer cá para
e só era só postos virais, não está a dizer, e mataram um departamento não sei das quantas. Epá, mas não. Ou seja, no fundo, eu acho que nós estamos numa altura em que é verdade, há menos. Está a haver um declínio de jobs em muitas áreas tecnológicas, seja em segurança, seja noutras. E o que eu acho que vai acontecer dentro daqui a um ano ou dois é a malta vai-se aperceber que se calhar despediu malta que não devia ter despedido e que devia estar a utilizar isso como ferramenta, no fundo. Ou seja, claro que há coisas que podem ser, digamos, in place em termos de processos e tudo mais, Automatizadas, vá. e há coisas que devem ser automatizadas. Sempre fizemos isso, com AI ou sem AI. Agora o paradigma é um bocado diferente por causa da parte agéntica, não é? Permite tomar decisões, no fundo, e efetuar ações, e ligar-se à net e ir fazer coisas, não é? E eu acho que nós vamos conseguir fazer muito mais, provavelmente como sociedade, como humanidade, vamos conseguir fazer mais coisas. Mas eu, se tivesse que prever, eu acho que nós estamos neste momento de overhype. Há quem lhe chame bolha, aquilo que eu estou a dizer, e depois acho que a malta vai-se aperceber que se calhar não devia ter despedido ou fechado tantas posições, e depois, se calhar, entre 27, 28 até 30, vamos ter ali uma altura em que a malta vai precisar de voltar a contratar a malta e tudo mais. Mas a minha resposta é não o sei, porque nós vivemos em tempos que são muito diferentes de há 2 ou 3 anos. A velocidade de evolução das coisas está estonteante. E nós sentimos isso. Então, um exemplo. Pá, a malta dizia, olhava para mim, a malta que não sabia programar, ou alguns sabiam, e sempre diziam, Fogo André, tu programas à velocidade da luz. E eu não tinha nenhum copilot, não tinha nada. Pá, eu digo que eu hoje, com o cloud, eu e o cloud, pô, houve O uma seu é o singularidade, limite. como na física, que é, se eu já programava a velocidade da luz e se agora programar mais rápido, então eu passei a velocidade da luz e voltei ao passado. Estás a ver? O que é impossível do ponto de vista físico, não é? Mas fazendo a relação Yeah. entre a física e a curva do AI, ou a singularidade que a malta fala, como existe na física. Ou seja, nós conseguimos fazer muito mais com estas ferramentas. Não acredito num replacement. Pode estar a haver algum replacement, mas nós fazemos coisas diferentes do AI. Ou seja, e eu posso dar um exemplo muito simples que me deixou muito convencido disto, que é, nós pusemos o Eggbot em Vegas. O Eggbot é que nós estamos a desenvolver na ETH, já agora, para a malta que não sabe, temos estado a fazer muita research na parte de desenvolver agentes para fazer hacking. E se calhar agora até podes dizer como é que surgiu a ideia para tu criares a ETH, ou seja, criares um agent para automatizares pen tests. Se calhar até acaba por ser mais fácil depois para interligares o Olha, que ias então dizer. nós começámos a criar a ETH como produto de automação para fazer hacking, Uhum. porque na altura já tínhamos algum contacto com LLMs também. Ou seja, nós percebemos que o GitHub Copilot já estava aí, E estamos que a já falar mais ou menos que altura? 2000 2000, e... 2000? 2022. 2023? Não, 2022. 2022. 2022, ok. Ou seja, o GitHub Copilot já existia, eu até tive acesso a uma private beta, e foi 2021, 2022, e eu assim, bem, se isto consegue escrever código, na minha cabeça pensei, eu consegui ver um bocadinho o futuro, não é? Tipo, senti um bocadinho este... Também de participar em hackathons e coisas deste género, mais do ponto de vista de construir produtos, tenho muito este feeling de tentar saber para onde é que nós estamos a caminhar, no fundo. E eu nessa altura fiquei do género, pá, se isto consegue fazer um autocomplete código, que é mau neste momento, é o average, então isto vai conseguir programar, logo vai conseguir gerar ferramentas que possam fazer hacking, de alguma maneira. Epá, e rapidamente começámos a montar um produto, começámos a desenvolver produto nesse sentido. Ainda havia muito poucas coisas, no fundo, em termos de APIs da LLM disponíveis na altura, mas sabíamos que isso ia estar disponível mais à frente. Então fomos construindo produto e fomos começando a angariar clientes. E hoje em dia já temos a parte dos agentes desenvolvida, mas antes tivemos que fazer todo o motor. O motor é onde correm os módulos de detecção de vulnerabilidades e de reconhecimento na ETH. Ou seja, temos um motor que acaba por ter uma parte muito determinística, que faz os passos, digamos, de um pentest, que é reconhecimento, e também é aplicável ao bug bounty, ou seja,
reconhecimento, identificação de subdomínios, IPs, portas, serviços, tecnologias, screenshots, e depois tentar descobrir vulnerabilidades a partir daí, não é? E há muitas coisas que nós não precisamos de backbots, nem agentes, nem o que quer que seja para as detectar. Ou seja, nós não precisamos de usar LLMs para detectar que muitas vezes, sei lá, há um header em falta no site, ou muitas vezes até XSS. Nós não precisamos de agentes, por exemplo. Mas depois, aquela parte toda do reasoning que vem mais recente, podemos fazer um hacking mais em profundidade e nós depois, tendo esse motor todo que fomos construindo à medida que os modelos foram evoluindo, acabamos por depois vir a integrar, e até já só o ano passado, começámos a integrar realmente as coisas da AI que estavam a ser investigadas em paralelo. Ou seja, fomos investigando em paralelo estas questões todas dos jackpots e depois começámos a integrar no motor. E a partir desse momento, ele tanto faz coisas determinísticas, como faz coisas com o AI quando tem que fazer com o AI. Que é que até em relação a outras empresas da área, eu acho que é um fator bastante diferenciador, porque nós fazemos deterministicamente, de uma maneira mais cost efficient, aquilo que o AI não tem que fazer, e aquilo que o AI tem que fazer, vai e faz. E depois ainda temos outra coisa, que é nós não descuramos a parte humana. Nós na plataforma temos também uma crawl em que a malta se pode registrar para participar em pentests, é paga por isso, obviamente, e vai on top de tudo aquilo que a automação já fez e vai mais além e vai descobrir outras coisas. E isso volta-me ao ponto que eu estava a falar há bocado, que é porque é que eu acho que, e não só na área da segurança ofensiva, defensiva, todas as áreas do saber, eu acho que nós fazemos coisas diferentes, fazemos música de diferentes maneiras. No fundo, e uma prova que eu tenho disso é na DEFCON nós pusemos o Eggpot à prova, em que eu fui participar no CTF da Bug Bounty Village e o Eggpot também participou no mesmo CTF. Porque eles nos desafiaram, nós nem o íamos lá pôr, porque supostamente aquilo era só para humanos, né? Mas a ser, opá, não, põe cá o vosso Eggpot, porque a Crossbow, que é um dos Eggpots mais conhecidos que anda aí, não sei se tu viste, fizeram aquela publicidade toda do Number One, ainda na Hacker One e não sei o quê, no US. Nós podemos também à prova então o nosso. Pá, e eu posso dizer, eu descobri vulnerabilidades que o Eggpot não descobriu, e o Eggpot descobriu vulnerabilidades que eu não descobri. E inclusive o Eggpot descobriu uma vulnerabilidade que não era intended nesse CTF, que simulava uma infraestrutura que era como se fosse real de uma organização, com subdomínios e tudo mais, e com muitas aplicações e serviços. E eu descobri uma vulnerabilidade que nem os organizers sabiam que ela existia e que mais ninguém encontrou. E também consegui um RCE que mais ninguém conseguiu. Mas eu também consegui vulnerabilidades críticas que o Eggpot não descobriu. Ou seja, isto para dizer o quê? Que nós fazemos mesmo. Eu acho que o AI, e se nós considerarmos o AI uma espécie, ou que seja, se algum dia for sentient, eu acho que nós fazemos coisas de formas diferentes. Ou seja, e que são complementares. Por isso eu acho que vai ter que haver um equilíbrio muito grande entre aquilo, principalmente nas áreas tecnológicas, daquilo que o AI faz e daquilo que um humano faz. E isso é transversal às áreas do hacking, às áreas da música e tudo mais. Mesmo na música, nós temos malta que paga por produtos, tipo o Suno.ai ou o que seja, para gerar sons e ambience music e não sei o quê. Okay. Funciona para esse use case. Se calhar um músico não vai querer estar a fazer uma ambience music todos os dias e a vender por $5. Estás a ver? Yeah. Abriu mais as portas para pessoas que não são especializadas terem uma possibilidade de construir algo sem tanto conhecimento. Também, sim, completamente. Mas eu concordo contigo, acho que acaba por ser um complemento para o dia a dia de uma pessoa, porque lá está, nós estamos a olhar para coisas diferentes e às vezes o que nós vemos o bot não vê e o que nós vemos o que o bot vê nós não vemos. Mas a mim faz-me pensar um bocado que é, será que esta evolução que os agents estão a tomar e os chatbots como o da ATEC, etc., vai dificultar, por exemplo, a entrada para malta júnior na área? Ou achas que não vai ter assim tanta... É uma boa questão. Eu quero acreditar que não, porque acho que nós estamos mesmo muito atrasados em termos de corrigir vulnerabilidades e, e fazer este tipo de pentesting. Por um lado, estamos atrasados do ponto de vista em que há mesmo muitos buracos por aí fora e são barris de pólvora autênticos. Se nós conseguíssemos
corrigir todas essas vulnerabilidades, que é um limite impossível teórico, não é? Porque vai sempre haver mais alguma, e esse também é a magia da coisa, não é? Se nós não fizéssemos mais nada, passado 2 ou 3 semanas já havia mais, não é? Ou seja, isto é uma coisa que, por mais que nós escalemos uma tecnologia que descobre vulnerabilidades numa public surface, uh, é uma tecnologia que acaba por não ter a criatividade humana de fazer uma investigação relativamente a uma técnica nova, por exemplo, que é discutida entre pessoas, e pessoas se juntam e descobrem uma técnica nova e coisas assim. Não é que o AI também não consiga descobrir, mas que vai descobrir uma técnica diferente. Por outro lado, também acredito que acho que há malta que vai sempre procurar também, por exemplo, pentesting humano, mas vai querer adotar tecnologias de pentesting automatizado. Porquê? Porque vão ser mais baratas, etc. Acho que vai haver trabalho na mesma, tanto para júniores como para séniores, mas eu acho que pode ter, eu quero acreditar que não, mas eu acho que pode ter alguma influência, mas, to be honest, não sei. Vivemos tempos em que é-me difícil saber o que é que vai acontecer a seguir. É isso que eu te posso dizer. Enquanto que eu, em 2020, 2021, senti um bocado o que ia acontecer, eu hoje em dia é-me difícil perceber o que é que vai acontecer daqui a 1 ano ou 2, porque estamos a avançar mesmo muito, muito rápido. E eu acho que, e voltando àquilo que eu estava a dizer há um bocado, eu acho que se calhar nós temos um momento em que sim, a malta vai adotar tecnologias de AI para descobrir problemas de segurança também, e já está a fazê-lo. Já estava a fazer com AI ou sem AI, percebes? Ou seja, imagina, Sonar Cubes ou SemGreps que não tinham nada de AI no passado, já permitiam varrer código por vulnerabilidades e era um check mais rápido que a Yeah, malta tinha que fazer. e os Mas tweaks. não substituía no fundo, pá, uma equipa que chegava ali e andava a procurar vulnerabilidades com o código ou sem o código, o que quer que seja. Eu acho que vão ser produtos diferentes. É como tu teres ouvires um concerto de uma banda ou ouvires uma música gerada por AI de uma banda que não existe. São coisas diferentes. Tu podes apreciar as duas e as duas podem trazer valor. Mas são coisas diferentes. E tanto pode ser uma banda júnior como uma banda sénior. Eu acho que são coisas diferentes, que se complementam, têm diferentes casos de uso e o AI acaba por nos trazer mais alguma automação. Mas, again, se eu adivinhasse o que ia acontecer daqui a 1 ano ou 2, Certo. pá, fazia aí umas apostas, provavelmente no Polymarket ou uma coisa desse género. Certo, mas se calhar esta questão dos júniores acaba por ser mais difícil na vertente, por exemplo, de desenvolvimento. Ou seja, a malta que se calhar é só programadora, com o desenvolvimento que estes agents estão a ter, como o cloud, principalmente a desenvolver código já é razoavelmente bom, acaba se calhar, ou poderá haver mais dificuldade para esse tipo de áreas, digo eu, não sei. Pá, Um, há uma coisa que é, eu acho, ou tenho a certeza, que a malta hoje em dia tem que saber usar ferramentas da AI que yeah, os auxiliem. Um junior pentester hoje em dia, se for um junior pentester tradicional, ou junior o que quer que seja, ou back-end developer, ou o que seja, se não usar este tipo de coisas, ele pode ser júnior, não tem a experiência de ter lidado com N situações, e não tem o traquejo de ter lidado com imensos clientes e cenários e saber o que há de fazer, não é? Mas, tanto um como o outro têm ferramentas que os auxiliam o seu trabalho, não é? Portanto, um junior pentester hoje em dia, se calhar é um junior pentester híbrido. Portanto, se houver um junior pentester híbrido que também sabe usar essas ferramentas, mas por outro lado esteja a começar e que sabe fazer CTFs, etc., é um junior pentester do presente, não é? E esses acho que vão ter valor na mesma. Muito yeah. valor. Eu concordo com essa visão. Não sei se E concordas, mas pá, são questões muito interessantes. sim, acabamos por ter quase tipo um júnior com esteroides. Quando temos o auxílio de uma AI, acabamos por ter uma pessoa em esteroides. Porque, por exemplo, pegando por exemplo no workshop que deste na Biceiros do Porto, da forma como é que nós podemos utilizar a AI para automatizar, uh, entre aspas, o nosso trabalho e ainda complementar com coisas que se calhar nós não íamos ter tempo para ajustar para o nosso target. Eu acho que se calhar acaba por passar muito por aí, principalmente na questão de desenvolvimento de exploits. Acho que aquela cena do cloud, desenvolver um exploit de raiz só com base
na descrição do CVE, acho que isto abre portas para situações que nós se calhar de antes estávamos muito mais limitados. E agora é como se tivéssemos tirado um travão em que a evolução acaba por ser muito mais exponencial que tem sido até agora. Quer para nós, enquanto malta ofensiva, quer para a malta defensiva, porque nós estamos a olhar muito para a vertente da AI em ataques, mas a AI que está a ser implementada para detecção de vulnerabilidades e para a questão de SOCs e etc., também está a ser um ponto bastante positivo, apesar de ter influência nas pessoas, acaba por ser um complemento, porque se calhar os humanos acabam por ter um overwhelm muito grande de tickets a ser gerados e de reports e logs e etc. O que acaba por haver aquela filtragem inicial, mas irá sempre necessário haver um humano para validar se a AI está a fazer aquilo de direito e se aquilo não acaba por ser um falso positivo ou um falso negativo, que depois até pode comprometer a organização. Não sei se concordas com esta opinião. Sim, pá, nós vivemos, pá, é interessante também teres falado nisso, porque imagina, nós vivemos num tempo, e até sem um report da Mandiant, que faz parte da Google neste momento, é pá, que a exploração de CVEs neste momento, o time para explorar é menos um dia. Menos um dia relativamente a haver um advisory público. Ou seja, nós começou a decair esse tempo, não é? Ou seja, saía um advisory até que saísse o POC e saísse o exploit, e etc. Uhum. Dava tempo, dava para os blue teams precaverem, etc. Não é? Neste momento começou a reduzir tanto, que já houve casos em que já havia exploits in the wild antes do advisory ter sido issued, basicamente. Ou ter sido publicado, ou publicadas pelo menos todas as informações sobre o CVE. Ou porque já há um patch público no GitHub, ou porque já há um commit qualquer e não sei o quê. Este tipo de ferramentas, e principalmente o AI, acaba por permitir esse tipo de coisas também e acelerar esse desenvolvimento e essa research, não é? Que é tipo, está aqui imagina, tens um commit no Grafana. Eu, se não tivesse nada a fazer, eu se calhar só andava a fazer isto nas mãos. Mas imagina, tens um commit, sei lá, no Grafana ou noutra ferramenta que é utilizada, software que consegues dar host. Ou no N8N, por exemplo, imagina. Tens uma nova versão qualquer, seja de um Docker a ser push ou o que quer que seja. Tu pegas e vais ver as diferenças e mandas aquilo tudo para um LLM e dizes, olha, desconfio que este commit corrigiu uma vulnerabilidade. Ou até lhe podes ter a certeza que é. Tenho a certeza que este commit corrigiu uma vulnerabilidade. Encontra. E até pode não ter corrigido nada. Pá, e isso pode dar logo ali indicadores. E também aos autores maliciosos, dá-lhes logo indicadores de que, olha, corrigiram aqui um remote code execution que eu acabei de encontrar. Ok? Com base neste patch. E então, ainda nem sequer houve advisory e já tens malta a utilizar aquele POC. Estás a perceber? Ou Uhum. seja, nós temos tempos em que, é como eu estava a dizer, estamos a correr atrás do prejuízo, em que há tantas vulnerabilidades e a possibilidade de levarmos com exploit é tão alta que pouca gente ainda sabe, que eu não tenho grandes dúvidas que temos que combater um bocadinho o fogo com o fogo e tentar escalar para bem da segurança este tipo de tecnologias para nós conseguirmos descobrir essas vulnerabilidades mais rápido. Estás a ver? Mas já estamos a correr mesmo contra o tempo. E é um tempo negativo. Vai, através de encontrar a ideia da singularidade que eu estava a falar há bocado. Uhum. Mas isso é outro tema. Mas isto para dizer que a malta tem vindo a utilizar este tipo de ferramentas e a criar muitas vezes até skills no Cloud Code e coisas desse género, em que automaticamente conseguem varrer coisas no GitHub e não sei o quê, e conseguem procurar este tipo e gerar este tipo de provas de conceito e depois utilizá-las. Tanto os good guys, seja para andarem a varrer programas de bug bounty ou fazer pen testing, ou etc. Ou, por outro lado, os bad guys que depois acabam por explorar isto. Até posso dizer que, quando foi do React to Shell, a ETH estava vulnerável ao React to Shell, pelo menos em 2 serviços. E o que eu fiz na altura foi logo, malta, para tudo, temos que dar fixe nisto, porque ainda não há exploit, mas quando houver, nós vamos levar. E a malta aí agora tinha, e a malta foi dizer, pá, mas agora ia mandar não sei o que para a produção, acho que foi assim. Ia mandar não sei o que para a produção, não ia mandar isso, pronto, lá deram prioridade àquilo, deram patches.
passado umas horas, levámos a primeira tentativa de exploit. Ou seja, é uma questão de horas, estás a ver? Yeah. Portanto, isto é uma coisa que não acontecia há 5 anos atrás. A malta, saiu ao CVE, epá, temos que ir dar patches, pronto, daqui a uma semana tem que dar patches. Passado 2 ou 3 semanas, ou um mês ou 2, é que começavam a ouvir exploits, estás a ver? Pá, hoje em dia o paradigma é completamente diferente. Portanto, eu digo, eu acho que é preferível tentarmos proteger o máximo, humanos mais máquinas, mais agentes, o que quer que seja, do que esperarmos que haja sistemas por aí a parar e que possam até em última instância comprometer vidas humanas. Imagina, um sistema qualquer que um hospital tem exposto na internet, ser atacado por via de um zero day destes, quando se podia ter descoberto aquilo antes e evitar que o hospital tenha ido todo abaixo e que o sistema pare e que acabem a morrer pessoas numa aula de intensivos, por exemplo. Não é? Yeah. São edge cases, se calhar são casos um bocadinho raros e que esperemos que não aconteçam, mas vivemos mesmo noutro paradigma e a malta não sabe muitas vezes o que é que está a atacar. Eu o exploit que tentámos levar na ETH do React do Shell foi aleatório. Olha, andavam a varrer todos os IPs, basicamente. Isso é interessante no ponto em que nós estamos a olhar só para a componente da AI, o que é que ela pode transformar, mas a AI também criou um novo problema, que é a segurança da própria AI. Ou seja, as empresas estão a utilizar a AI para a produção de código, gerir informações confidenciais, que muitas das vezes não está com a melhor segurança. Ou seja, criamos toda aqui uma nova sub-área dentro da segurança ofensiva, que é o teste de AIs e a questão de prompt injections para conseguirmos fazer que a AI faça outro tipo de ações. E aqui há uns tempos também houve aquele artigo da Anthropic dela estar a ser utilizada para ciberespionagem de uma forma completamente absurda, em que consegue-se reduzir substancialmente o número de pessoas, e temos ali um trabalhador, ou vários trabalhadores, 24/7, a analisar uma infraestrutura inteira, sem que os próprios devs se dessem conta disso. Portanto, acho que efetivamente está a ser um novo paradigma, e se tudo o que está a acontecer agora já está num ponto bastante interessante, daqui a 5 anos, com toda esta maturação em cima, e com mais dados e mais treino, acho que ainda poderá ser muito mais agressivo do que é atualmente. Não sei se concordas com essa visão. Ou seja, se a AI no ponto em que já está a fazer coisas interessantes, daqui a 5 anos, se calhar para 2030, 2031, vai ser todo ainda um novo paradigma que nós vamos dizer. A AI do passado é completamente obsoleta, aquilo era tipo brincadeira, não fazia nada de jeito comparativamente ao que nós temos hoje em dia. Não sei, assim, sabes que por outro lado nós também estamos a chegar a um platô no AI, ou seja, imagina, a malta do OpenAI prometeu uma curva de evolução exponencial dos modelos e neste momento aquilo que é preciso gastar para que o modelo dê saltos É da mesma absurdo. magnitude seria uma coisa astronómica, não é? Ou seja, a quantidade de energia que nós precisamos para que o modelo fique o dobro, com o dobro da qualidade, acaba por ser muito mais do que os saltos que permitiam dar, que eles conseguiam dar há uns tempos atrás, não é? Ou seja, eles prometeram uma evolução muito parabólica dos modelos e acabou por exponencial. E neste momento estamos a estar a um platô em que os avanços já não são assim tão da mesma ordem de magnitude, estás a perceber? Mas se calhar isso aí vai bater aquilo que estavas a dizer anteriormente, que é provavelmente vai haver uma estabilização do hype da AI. Porquê? Porque a OpenAI está neste caso na versão do 5 estava a prometer tanto e depois o que entregou, as diferenças não foram assim tão substanciais para o modelo anterior. O que se calhar isso acaba por também levar à descrença das pessoas da própria tecnologia em si e o hype começa a diminuir um bocado no que anda à volta do que a AI pode fazer ou não, e provavelmente estas big techs relacionadas com isso. Não sei se concordas. E se calhar também o investimento que estava a ser feito, se calhar vai começar a ser direcionado para outras vertentes e não só para a questão da AI. Não estou a dizer que nós vamos voltar ao ponto inicial, mas se calhar os avanços tecnológicos em termos da AI vão começar a diminuir por causa destas promessas que não acabam por ser concretizadas por parte desta, principalmente da OpenAI, que promete mundos e fundos e depois. Não sei, só sei que são tempos muito interessantes e é difícil, mais uma vez, para mim, não consigo ver muito mais para além do horizonte de eventos neste momento. E é,
e é complexo. Não sei o que é que se daqui a 5 anos vamos estar um bocadinho no mesmo ponto ou quase no mesmo ponto, do género, pá, temos muito mais aplicações ou então já foi tudo abaixo porque havia imensos problemas de privacidade e segurança e então partiu-se tudo. Se calhar só em 2038, pegando no tema da Besides Lisbon deste ano, né? Do ano passado, 2025, ou se realmente vamos ter modelos muito melhores nessa altura. Se calhar sim, não sei, é uma incógnita muito grande. Pá, e estou bastante curioso para saber o que é que, em que direção é que nós vamos caminhar, mas espero que seja na direção de nós, enquanto sociedade e humanidade, mantermos sempre a nossa liberdade, pá, e tentarmos resolver problemas que ainda não resolvemos, sei lá, guerras, problemas ambientais, tentar utilizar esta tecnologia para nós conseguirmos dar um salto enquanto humanidade, conseguirmos ser melhores e termos mais tempo para sermos mais felizes. Estás a ver? E essa é a ideia de muito da tecnologia. O problema é quando ela é utilizada para destruição e para esse tipo de coisas, não é? Ou seja, é como os agentes da AI. Se eles forem utilizados para, ou agentes de hacking, se eles forem utilizados para fins maliciosos, têm um poder de arrebentar com tudo, não é? Ou com muitas coisas. Se forem utilizados em nós próprios para descobrir as nossas vulnerabilidades, isso é muito mais ético e permite-nos ter sistemas mais resilientes, não é? E é isso que eu espero um bocado para o futuro, basicamente é isso. Mas as coisas são muito imprevisíveis, como eu estava a dizer. Um, Eu tenho aqui uma questão que me surgiu agora, que é: qual é que é a tua opinião sobre o vibe coding? opá, é giro. O que eu posso dizer? Olha, por isso é que temos cada vez mais trabalho, provavelmente. Obviamente que os modelos estão a evoluir e estão a conseguir programar melhor. Já não cometem os mesmos erros que cometiam. Pá, eu, Cloud Code, mandava-lhe programar uma aplicação e ele metia para lá vulnerabilidades para aqui e para ali. Hoje em dia já comete menos erros desses. Mas uma vulnerabilidade que eu continuo a ver em Vibe Coded Applications, isso. Podes gerar uma aplicação qualquer que tu queiras, com o Cloud Code latest ou com outra ferramenta do género, ou com anti-gravity, o que seja. Um, e há um problema que eu tenho visto ainda recorrente, que é XSS. Ele, como não consegue ver o contexto do browser em que aquilo está, no fundo, a correr, muitas vezes, eu acho que ele não tem noção dos vetores de cross-site scripting que existem. E eu tenho um bocadinho essa impressão. Mas continua a cometer erros. Quanto maior é a aplicação, mais linhas de código, quanto mais linhas de código, mais complexidade, há mais vulnerabilidades. Portanto, sim, está um bocadinho melhor, mas ainda assim comete erros. E estamos a criar muitas aplicações, o que é bom, digamos assim, porque nós continuamos a ter trabalho, né? Mas pensando no impacto que isto pode ter, a mim assusta-me, porque temos muito mais vulnerabilidades para encontrar, muito mais aplicações, e então isso pode se tornar insustentável. Estás a ver? Porque acaba por ser um bocado perigoso a malta estar a fazer vibe coding que não tem, se calhar, noções de desenvolvimento ou de segurança. Porque literalmente vai comer tudo aquilo que a AI está a dizer. E se não tem um ponto crítico para analisar o que é que está a ser gerado, acaba por ser bastante perigoso. E tendo em consideração que isto abriu portas para que pessoas, se calhar, não ligadas à área de tecnologia, começassem a fazer coisas, pode dar aqui se calhar, um gap crítico em termos de segurança, mais a nível aplicacional. Poderá ser mais. É mais trabalho para nós, tal como tu disseste. E se calhar está aqui um grande perigo, porque as pessoas vão estar a introduzir dados críticos nessas aplicações que a priori já estão condicionadas com falhas críticas lá no meio sem que as pessoas dessem por elas. E como o nível de a velocidade de exploração destas falhas estão cada vez menor, tal como tu já referiste, está em menos um dia, se calhar acaba por ser ainda mais crítico essa utilização de vibe coding sem conhecimento do que propriamente a utilização de vibe codings em equipas de desenvolvimento, que existe sempre ali um controle e uma análise antes das coisas irem para a produção. Portanto, eu acho que efetivamente nós estamos num mundo completamente loucos. Portanto,
Nós nunca sabemos como é que vai ser o mundo da amanhã. Nós não sabemos se vai estourar uma guerra lá pelo meio, como as coisas estão. Ah, acho que, não sei se te sentes o mesmo, mas nós estamos quase num ponto de sentarmos numa cadeira e simplesmente ver o que é que está a acontecer e para onde é que isto vai, porque as coisas estão a mudar tão rápido que às vezes nem dá tempo sequer de processar toda esta informação. Agora fizeste-me lembrar agora a malta das trends que andam aí de monitoring da situation e a malta a fazer vibe coding de coisas com APIs e mostra-lhe o que é que está a acontecer no mundo, só para ver o que é que está a passar. Sim, pá, concordo plenamente contigo. Pá, é uma nova era, no fundo, acho que é uma nova era substancialmente diferente e que começou há uns anos, mas quero esperar, ou espero, ainda assim tenho esperança que nós consigamos ir numa direção em que pá, vamos conseguir tornar-nos uma humanidade melhor, como eu estava a dizer. Vamos conseguir resolver mais problemas e conseguir chegar a conhecimento científico mais rápido e utilizando também estas novas tecnologias e que não nos destruímos até lá chegar, basicamente. Mas sim, epá, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Mas eu prefiro ser uma pessoa um bocadinho mais otimista. Eu acho que também és bastante otimista, não sei, não conheço ainda muito bem, mas pelo menos positivo. Eu quero que as coisas tenham um bom fim e que seja utilizado da melhor forma, mas pá, tendo em conta o paradigma atual que nós estamos a viver entre conflitos mundiais, eu acho que a questão da AI ainda vai acelerar ainda mais essas vertentes, não é? Porque o nível de impacto que pode ter e a aceleração de utilização de tecnologias que estão a ser desenvolvidas que não estão públicas para as pessoas, provavelmente pelos Estados Unidos, por Israel, pela China, etc., acaba por ser também um bocado assustador, que é o que é que eles andam a fazer em backstage. Opa, eu acho que se calhar podem estar a tomar decisões baseados a falarem com o Grok ou com Provavelmente. só que o Grok não foi feito para jogar xadrez 5D, então isso é um bocadinho arriscado. Pronto. É o que eu te posso dizer. Não sei, não faço a mínima ideia, mas são tempos um pouco complicados nesse aspecto. Mas não devemos ceder ao medo, não devemos ter medo, Não, basicamente. é ir, vemos e adaptando. Acho que isso acaba por ser muito a mentalidade hacking, que é adaptar à situação. É, vamos ver o que é que temos e vamos adaptando ao contexto. Exatamente. Com as ferramentas Portanto, que temos, lá vamos nós e vamos fazer a nossa cena. Pronto, e exatamente. redefinir o impossível, não é? Que é aquilo que nós fazemos. Yeah, É magia, no fundo é isso. yeah. E bem, já estamos aqui há imenso tempo. Acho que está aqui um excelente episódio com super conteúdo super útil para qualquer pessoa que queira ver. Portanto, mais uma vez, André, quero-te agradecer por o tempo que disponibilizaste, por estás a partilhar a tua experiência, o teu conhecimento e as tuas visões de como é que tu achas que vai ser o mundo. Acho que isto vai ser super útil para a malta que esteja a ver. E, portanto, malta, também deixem nos comentários quais é que é a vossa opinião sobre este episódio e quais é que são as vossas visões também relativamente aos próximos tempos. André, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer enorme e espero que nos encontremos em próximos eventos. Obrigado, Tiago, e obrigado pelo que tu fazes, pela comunidade. Um abraço. Obrigado. E bem, malta, foi um episódio super enriquecedor, cheio de golden nuggets e espero que vos tenha agregado muito valor para que vocês possam utilizar isto no vosso dia-a-dia e nas vossas carreiras. Se gostaste deste tipo de conteúdo, não te esqueças de passar nas minhas redes sociais, quer no Instagram, quer no meu TikTok, meteres gosto neste vídeo, comentares qual é que é a tua opinião e, acima de tudo, subscreves o canal para estar sempre a par dos próximos vídeos. Portanto, fica bem e vemos no próximo episódio. Até já!